É interessante ver como o Reino Unido está cada vez mais isolado e como a flotilha acabou forçando essa questão. Essa é Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália. As imagens de Ben-Gvir são inaceitáveis. É inadmissível que esses manifestantes sejam submetidos a um tratamento que fere a dignidade humana. Ela convocou o embaixador de Israel e exigiu um pedido formal de desculpas do país. Muitos outros estados europeus, acho que a França também, chamaram os embaixadores israelenses. Acho que o Reino Unido também convocou o embaixador, mas foi algo muito mais calmo. Um tweet com uma linguagem bem neutra, quase clínica. A Meloni já havia condenado a flotilha antes. Há muitos cidadãos italianos que participam dessas ações e ajudam a coordená-las. Então, é claro, há muito mais pressão sobre ela para condenar o episódio. E para mim isso representa uma certa mudança diplomática que pode... Você acha que isso pode levar a alguma mudança concreta de política por parte dos países europeus que não fazem parte da Commonwealth? Quer dizer, eu realmente espero que sim. A Irlanda esteve muito perto de aprovar uma lei que aplicaria sanções completas a Israel, mesmo sabendo que, se fizessem isso, estariam violando a lei da União Europeia e seriam multados em 1 milhão de libras por dia por causa dessas sanções. Mas mesmo assim, eles ficaram apenas 5 ou 6 votos de aprovar as sanções e aceitar pagar a multa. Então a União Europeia vai te multar em 1 milhão de libras por dia se você aplicar sanções a Israel? Sem a cooperação total da União Europeia. Então, para um país fazer isso de forma independente, seria uma violação da lei europeia. Mas mesmo assim, o parlamento irlandês chegou muito, muito perto de aprovar as sanções de qualquer jeito, dizendo basicamente podem nos multar se quiserem. Vou dizer uma coisa sobre o pessoal do consulado. Quando a gente chegou na Turquia, depois de uns 4 dias de tortura horrível, eu fui até o consulado britânico e disse que tinha testemunhado um abuso sexual e que precisava prestar um depoimento sobre isso, porque era um assunto muito sério. E 3 vezes eles disseram, sim, isso é realmente muito importante, e simplesmente foram embora. Eu tive que ir até eles 3 vezes tentando levantar essa questão, e nas 3 vezes eles se afastaram sem anotar nada, basicamente se recusando a fazer qualquer coisa. Quando a gente foi para o centro médico depois, onde as pessoas estavam sendo examinadas e tudo estava sendo registrado oficialmente, com os resultados das torturas, tinha gente do consulado da Irlanda, da Alemanha e da Bélgica lá até 3 horas da manhã. Eu vi com meus próprios olhos. Os britânicos foram embora do centro na primeira hora, nem chegaram a ir para o centro de saúde. Simplesmente deixaram o aeroporto. Então esse foi o nível da resposta do consulado britânico. E, para ser sincero, eu já nem espero nada melhor deles. O pessoal do consulado irlandês me disse que eu devia agilizar para tirar um passaporte irlandês, porque minha família é originalmente da Irlanda. E aí eles falaram, assim, a gente pode te ajudar também. E eu pensei, se algum dia existiu um bom motivo para fazer isso, é agora. Sim, eu estava lendo o depoimento de um ativista neozelandês, um cara Maori, que contou que foi brutalmente espancado. Disseram que iam jogá-lo numa sala com cães para ser torturado. Ele presenciou muitas das mesmas atrocidades que você viu. E quando voltou para Auckland, ninguém os recebeu. Não houve qualquer apoio do governo. Um completo silêncio sobre o que aconteceu lá. Na Austrália, a gente viu uma deputada do Partido Verde falar sobre os casos de agressão sexual e tortura. Mas sabe, o Partido Trabalhista ficou praticamente em silêncio. Eu posso contar uma história ainda mais absurda que esse caso da Nova Zelândia. Quando a gente chegou no Reino Unido, a delegação britânica tinha organizado uma coletiva de imprensa num hotel ali do lado. Só que a polícia foi até o hotel e ameaçou o pessoal, dizendo que, se eles deixassem a coletiva acontecer,
teriam problemas por causa da legislação chamada Prevent, alegando que aquilo seria uma forma de radicalização. Então, a gente teve que fazer a coletiva num campo, não muito longe do aeroporto, porque o hotel onde tínhamos reservado foi basicamente intimidado pela polícia britânica a não permitir que a gente falasse lá. Isso é insano. É inacreditável. Bem-vindo ao lar da democracia e da liberdade de expressão. Welcome to the home of democracy and free speech. Os valores de Westfália estão cada vez mais parecendo com os valores israelenses no Reino Unido. Foi assim que os ativistas foram recebidos em Bilbao, na Espanha, pela polícia basca. E eu quero que você comente isso também. Foi algo bem impressionante. This was pretty wild. Eles ainda estão usando aqueles agasalhos que você recebia na prisão. Os mesmos que a gente vê tantos prisioneiros saindo de Gaza vestindo. É muito difícil para mim assistir a isso, porque eu estive nas celas com muitas dessas pessoas. Quero dizer, são pessoas realmente corajosas, incríveis. São policiais espanhóis, capitães admiráveis. Por que eles estão batendo neles? Eles simplesmente saíram do aeroporto. Como assim? Pelo que eu entendi, mesmo que o governo espanhol, em geral, tenha uma posição bem positiva em relação à questão da Palestina, muitos desses ativistas são da região da Catalunha. E aí, por eles apoiarem a independência da Catalunha, foi por isso que a polícia basca agiu desse jeito com eles. Muitos dos marinheiros e dos capitães eram espanhóis, porque a flotilha começou, na verdade, em Barcelona. Então você diria que o Pedro Sánchez tem sido um dos líderes europeus, um dos líderes ocidentais mais firmes em condenar o que Israel vem fazendo em Gaza, seus ataques ao Irã, mas que ao mesmo tempo ele basicamente deu aval para esse tipo de tratamento a esses ativistas por causa da ligação deles com o movimento de independência da Catalunha. É isso que eu entendo. Mas infelizmente, sabe, pela minha experiência, a polícia tende a se inclinar para o fascismo rápido demais. E muitas vezes age como se fosse uma lei por conta própria, mesmo quando os políticos têm posições diferentes. Acho que tem muita política local envolvida ali naquele contexto. É muito difícil para mim assistir a isso, porque eles literalmente acabaram de sair de uma situação em que foram espancados, maltratados e abusados de formas parecidas pelos israelenses. E aí voltam para casa e o próprio país faz a mesma coisa com eles. Quer dizer, isso foi... Para mim foi algo realmente chocante. Eu vi o Ministério das Relações Exteriores de Israel divulgar isso e dizer, nós condenamos, e basicamente dar a entender que eles não são os únicos, que na verdade os outros governos são piores. O que é extremamente cínico, mas muito típico deles. Tão típico quanto condenarem a ONU por colocar Israel numa lista negra de países que praticam abuso sexual de forma sistemática em suas prisões, quando eles mesmos tinham feito lobby dentro da ONU para colocar o Hamas nessa lista. Então eles dizem que a ONU não tem validade, que é um órgão falso, mas estavam fazendo lobby nesse mesmo órgão lá em 2023. Tudo o que eles fazem é completamente cínico. Regras para vocês, não para mim. E esse tem sido o modo de agir de Israel desde que eu acompanho esse conflito. Eu lembro quando era criança, da minha mãe me explicando. Ela tinha passado um tempo na Cisjordânia antes mesmo de eu nascer, trabalhando com organizações e grupos palestinos. E é isso, essa é uma história que, como a gente disse no começo, já dura 75 anos, desde antes de qualquer um de nós existir. Pois é. Então, onde é que... Quer dizer, você ainda está trabalhando na flotilha, né? É isso. E o que vem agora?
Então, o que vem agora é o seguinte. Na verdade, eu posso te enviar também. Eu tenho imagens do nosso barco, que foi danificado e afundou. E um dos outros barcos conseguiu voltar até ele enquanto estava afundando e gravar um pouco disso. O que eu posso te mandar? Acho que isso ainda não foi divulgado publicamente. Sim. O que vem agora pra gente é o seguinte. Eu vou fazer uma série de palestras pela Europa, com companheiros, em mesquitas, com o maior número de pessoas possível, tentando explicar o que aconteceu. Um dos outros objetivos dessa flotilha era criar testemunhas diretas, pessoas que pudessem falar com base na própria experiência sobre o que aconteceu. Então, a gente tem um dever com o povo de Gaza, continuar falando e continuar trabalhando nesse tema. Enquanto fazemos esses eventos, esperamos também arrecadar dinheiro para mais barcos e para uma flotilha ainda maior. A última flotilha que foi tinha cerca de 40 barcos. Essa agora teve 82. Então, com sorte, a próxima vai ter 120, talvez 150 barcos. E a gente vai continuar voltando em número cada vez maior até conseguir fazer essa ajuda chegar a Gaza. A gente precisa fazer mais para chamar a atenção para o fato de que existem mais de 8.000 reféns palestinos sendo torturados agora. E sabe, nos Estados Unidos, a gente olha para os manifestantes dos direitos civis que cruzaram a ponte Edmund Pettus e foram espancados com cacetetes, que apanharam nos balcões da lanchonete Woolworth, que foram atingidos por jatos d'água comandados por Bull Connor, enquanto protestavam contra a segregação no sul racista, como heróis. Twere just braced no acramasamisa. The Democratic Party fetishizes them. These activists, what they are doing, putting their bodies on the line. Esses ativistas, o que eles estão fazendo? Colocando o próprio corpo em risco contra os nazistas modernos em Tel Aviv, que mantém milhões de pessoas vivas em prisões a céu aberto, destruindo suas cidades e ainda submetendo-as a um genocídio. O que eles fazem não é menos heróico, e eles estão correndo um risco ainda maior de perder a vida, enfrentando um exército que mata civis por esporte. Esses são os heróis do nosso tempo. E um dia, a gente vai olhar para eles do mesmo jeito que olhamos para os manifestantes dos direitos civis, que hoje são vistos como ícones do Partido Democrata. O mesmo partido que ainda apoia esse estado de apartheid.